Tá bom. Bom dia a todos. Eu preparei meu seminário, vamos ver se tá, né? Da maneira correta. Primeiro, eu comecei respondendo algumas daquelas perguntas, né? Quanto o brasileiro gasta do seu orçamento com comida? E aí eu encontrei dados oficiais de 2017, 2018, que mostravam, né, a distribuição da despesa, né, de consumo monetária, né, mensal das famílias. E naquela época, 17,5% da despesa familiar era com alimentação. Aí aqui mostra a distribuição, tanto na zona urbana e rural, como nas diferentes regiões do Brasil, né? Então, a gente observa que na zona rural o gasto era de 23,8%, o que, na verdade, me surpreendeu, porque na minha ignorância eu pensei que na zona rural eles iam ter mais acesso a algo que eles mesmos produziram, e de repente a alimentação ia ser mais barato para eles, mas não é o caso, né? E quando a gente observa por região, a região Nordeste, nessa ocasião, era a que mais gastava com alimentação, né? 22% do consumo familiar. Posso me intrometer aí? Lógico, por favor, fica à vontade. Eu também tinha esse mesmo pensamento que você, que quando era no interior, as comidas deviam ser mais baratas. Mas, na verdade, se você pega uma pessoa, ela planta um tipo de coisa, no máximo 2, né? A não ser que você tenha uma rocinha sua. Mas as outras comidas, as outras coisas, ele tem que comprar. E a distância para o interior influencia no preço do alimento. Então, se tem uma vendinha lá, ele vai pagar muito mais do que uma cidade, que tem porto perto, que tem rodovia perto. Então, o deslocamento para ir até o interior e a pessoa do interior comprar, realmente as comidas para eles no interior é mais caro. Eu não tinha essa noção. Então, eu gostei que você mostrou esse dado aí, que é bem interessante. Por que para eles é mais caro? Porque o que eles têm que comprar, que eles não produzem, a distância percorrida é maior. Então, é realmente... eu também pensava assim, mas se você está na roça, você tem uma plantação de milho, mas você tem uma plantação pequenininha para você de outras coisas, sim, mas ele nunca vai ter tudo. Nunca vai ter tudo. Vai criar gado, porco, galinha, uma coisa ele vai ter que comprar. E o que ele comprar vai ser muito mais caro do que comprar na cidade. E é bem interessante a cidade que você trouxe, eu gostei, eu até estou anotando aqui. Quando eu vi o dado, eu também fiquei imaginando, e eu imaginei que a logística deveria ser responsável realmente pelo preço mais elevado, né? Beleza. Aí, a gente também tem aqui a distribuição da alimentação, se ela foi feita no domicílio ou se ela foi feita fora do domicílio. Aí que nós temos na região Nordeste, né? Digamos que a família, ela gaste R$ 587,11, né? Que era a média que foi observado de gasto familiar. E a família de 3,2 pessoas, né? No Nordeste. Engraçado esse vírgula 02, como é que faz? Aí no domicílio, 397 e fora 189. Aí, percentualmente falando, 67% era feito no domicílio e 32% fora do domicílio, né? E essa daqui não me surpreendeu, mas mesmo assim eu fiquei impactada, assim. Eu já esperava, mas, né, que é quando a gente observa a proporção da renda e o gasto com alimentação. Então, famílias que têm uma renda de até R$ 1.900 têm uma despesa, né, total, né, de R$ 328 da alimentação. Isso é um percentual muito grande da renda deles, né? Agora, quando você olha aqui, ó, famílias de mais de 23 mil, cara, o que eles gastam percentualmente com alimentação é irrisório, né? Porque, ó, 23 mil a família tem lá de renda e o gasto é de R$ 2.061. Então, se a gente fizer o percentual aí, o percentual do gasto familiar, né, é bem menor. Então, quanto mais você ganha, menos. E a gente viu essas informações no ano passado, muitas vezes eles diziam como a inflação impactava muito mais as famílias com uma renda menor, né? 17%, estava calculando aqui. 17% é do pobre. Tem uma regrinha, gente, eu não sei qual é. Por exemplo, se você quiser fazer um financiamento, não sei o quê, você não pode gastar mais de 1/3 do teu salário.
Para comida, esses negócios de regrinha para alimentação eu não sei, mas eu sei que para você financiar uma casa, tem que ser 1/3 do seu salário o valor, né? Para você 30%. Né? Quanto? Acho que é 30%, né? 30% é o quê? É para alimentação ou para financiamento? No caso, quando é financiamento, né? Não sei habitacional, mas eu acho que gira por aí também. Então, o mais pobre está gastando 17% do seu valor. Não, isso nesses dados, porque eu vou trazer uma outra informação que vai mostrar que isso aqui, né? Acho que o Mário queria falar alguma coisa, Mário? Ana Cássia, você está mostrando aí essa diferença com relação à renda, né? Mas acho que também tem um dado importante que está subliminar, digamos assim, é o quanto é desigual o capitalismo que a gente vive. Porque a gente vê a diferença de renda que você está colocando aqui, mas a tributação é a mesma. Verdade. Então, quem paga imposto pobre que compra 1 quilo de feijão, que ganha R$1.000, é o mesmo que quem ganha R$20 mil. Né? E o governo não atenta para isso. Né? Então, assim, isso é uma coisa, no Brasil, particularmente, assim, é uma coisa... Eu acho que não é nem não atenta, não se importa, porque eu acho que isso é muito perceptível para todo mundo, mas é verdade. Que não se importa. Né? Eu queria era ganhar 23 mil por mês, isso sim. Também. Não, mas uma coisa, viu, Ana Cássia, assim, não é assim, não, para a maioria não é perceptível. Verdade. Sabe, uma vez eu estava fazendo, estudar de contabilidade, estava fazendo uma feira de orientação tributária, e a gente colocou diversos produtos alimentícios. Né, e quanta tributação representava deles? Né, e as pessoas não sabiam. Né? Então, tem que existir uma forma de consciência também, as pessoas não sabiam. E olha que hoje em dia tem na nota, né? Hoje em dia, quando você tem lá na nota quantos % é de tributo, mas quem é que para ler, né? Quem é que pede a nota? Tem esse detalhe. Uma coisa que eu achava legal na Europa era que a gente sempre tinha, quando comprava qualquer roupa, tava o valor da roupa, o valor do produto. Principalmente porque os turistas veem isso, quando é turista. Porque quando você está saindo, como você não mora, você vai lá e pede no aeroporto para você receber esse imposto de volta. Aí você pega todas as notas fiscais, vai no aeroporto e vai. Quando você vai só passear, né? Se você vai morar, é outros 500, né? Porque daí você está morando, você tem que pagar. Mas nas roupas está lá. Aí, agora eu esqueci, mas é uma sigla. Tem o valor de coisa e o valor do imposto que você está pagando em cima daquela roupa. Aí você pega a nota fiscal, guarda. Quando está indo embora, você vai no aeroporto, mostra as notas fiscais e ele vai lá e te devolve o valor de todo o imposto que você pagou, porque você não mora lá. Então, você não tem que pagar imposto. Mas é interessante que está nas roupas. Então, você já sabe certinho quanto de imposto você paga. Por roupa, por produto. Agora, perguntar, quanto que incide em cima do preço da carne? Quanto que incide em cima do preço do arroz? As pessoas não sabem. E isso realmente deveria... e não é por falta de reportagem, mas é aquilo que eu falei. Reportagem a gente esquece, né? A gente esquece. Eu calculei, é 8% em cima do rico e 17% em cima do pobre, o gasto aqui. Não sei o que vocês acham, mas eu acho um absurdo. Né? O que é 8% da sua renda? Se você fosse religioso, você daria mais a Deus, que é 10%. Então... Bem, e aí que a gente também vê aqui a distribuição com a alimentação no domicílio e fora do domicílio, né? As pessoas com uma renda familiar menor fazem muito menos refeições fora do domicílio, né? Já quando a renda é maior, tem muito mais refeições fora do domicílio. Então, beleza. Aí, eu encontrei isso aqui, que é um dado de 2019, que fala que naquela ocasião, famílias com até 2 salários mínimos gastavam 61% do orçamento com alimentação e habitação. Ou seja, são gastos que você não tem o que fazer. Você vai deixar de morar? Vai deixar de comer? Né? Então, é um comprometimento muito grande da renda dessas pessoas com alimentação e habitação. E quando você lê a reportagem, fala muito que o principal, óbvio, né? Qual vai ser o principal do orçamento, que vai ser a primeira coisa que vai ser negligenciada? O lazer. Então, não tem dinheiro para o lazer. O que é muito triste, gente, porque você literalmente vive para pagar boleto, né? Vive só para pagar boleto. A gente da classe média fica reclamando disso, mas aqui é real, né? Você vive para comprar comida, morar, e não tem ocasião de lazer, né? É muito, muito complicado isso.
E, né, isso desse ano, dados desse ano, os gastos com supermercado aumentaram 28%. E aí tem aquela questão também, dependendo de qual é a sua renda familiar, o impacto pode ser ainda maior ou menor, né? Pessoas com a renda maior tiveram um impacto menor da inflação e pessoas com a renda menor tiveram um impacto muito grande da inflação. A gente sentiu isso aqui em casa, né? Aqui em casa, nós éramos 7 pessoas e a alimentação, que a gente gastava 2.500 com alimentação, teve mês que a gente gastou 4 mil reais, gente, com alimentação. E não é porque, agora estou ostentando, estou gastando. Não, entendeu? É a mesma coisa que a gente comia, porque aqui tem listas de compras, a gente segue a lista de compras, entendeu? Então, a mesma coisa. E o negócio ficou surreal, o valor, assim, dos alimentos. Eu até fico imaginando se esses dados... Você mora em 7 pessoas e gastou 4 mil. 4 mil. Eu moro em 4 e a gente gasta em média 5 mil. Aí fica, pô, da onde é que tá tirando esse dinheiro? Aí pega, frutinha toda semana. Você vai ter compraria. Aí, vou dar só um exemplo. Também deve ser onde você compra. Você deve fazer compras no Palato. Mas eu ia dizer uma fruta. Não. Chique. Uma fruta. Meu filho é ruim de comer pra caramba, então vai lá. A fruta no Palato. Outro docinho, que uma caixinha de fruta é 10 reais, de uva, beleza. Aí o suco. Não, o suco é integral, que é de garrafinha, 10 reais um suco, né? Então, eu começo a olhar assim, a gente gasta mais. Vamos cortar. Uma coisa que a gente aqui em casa nunca tinha era carne de porco, que é muito mais barata. Uhum. Nunca tem. Adivinha o que está tendo direto agora? Carne de porco. Eu não como, porque eu já falei para vocês que eu não como porco, né? Então, quando tem porco, eu como ovo, ou não como nada. Eu não como carne de porco de jeito nenhum. Bacon, que não é carne de porco, é outra coisa. Outra coisa, é folha, né? Não posso pensar nisso. Mas carne de porco, bisteca, essas coisas, tá tendo direto, que é muito mais barato. Uhum. E realmente, a alimentação, aqui em casa, não sei como é de você, mas aqui em casa a gente divide. Normalmente eu compro roupa, sapato, as coisas que as crianças precisam, e a alimentação que vai no mercado é meu marido. Então, ele que se vira. E todo mês é 5 mil reais. E a gente, como é que vai baixar isso? Como é que vai baixar isso? Como é que vai baixar isso? E a gente, você vai deixar de comprar? Vai deixar de comprar as coisas que as pessoal, falando sério agora, onde você compra? Qual supermercado você compra? Tem 3, vai nos 3. É o G Barbosa, é o Extra e o que fica do outro lado da rua, que eu sempre esqueço. Pois eu vou dizer... Clube tem o do minha experiência, durante muito tempo, antes da pandemia, era só eu e meu marido. Quando a gente estava só os dois e a gente comprava no Extra, a gente fazia compras no Extra. Nossas compras davam 1.000 e poucos reais. A gente passou a fazer compras no Atacadão, 600 reais. Sério. A mudança foi assim. Eu odeio o Atacadão. Mas, por favor, né, meu amor? É uma economia muito considerável que vai para outra coisa. Principalmente por causa da fila. Só por isso. Mas é só você ver o dia, o horário que você vai, o dia. Tem momento que não tem fila nenhuma, entendeu? É porque todo mundo vai no mesmo dia. Vai quando? Quando acaba o expediente, 6 horas da tarde, todo mundo vai. Aí ficou lotado. Mas, ó... Cássia, uma redução dessa, você vira que é outra propaganda do Atacadão. Quero meu financiamento, Atacadão, aqui a propaganda. Como eu falei, 3, 4 mercados. Meu marido é daquele, tá R$1 mais caro, tá R$2 mais caro, ele vai no outro mercado e vê o preço, vai no outro. Então, ele normalmente vai em 3. Eu falei, o que tu gastou de gasolina nos 3, tu compraria no primeiro mercado. Então, ele realmente vai, mas compra muito no Sans Club também, que daí quando é coisa grande, que compra vários. Mas a gente não consegue baixar o valor. Eu falei, a gente podia fazer tanta coisa com esse dinheiro. E nada, é comida. A gente só faz compra no Atacadão e no Açaí. O Açaí também, são os dois lugares que a gente... 61% aqui em casa, 61% do meu salário é só para comida. Gente, é muito. Mas tem que comer, né? E não, eu vou ser bem sincero. Por exemplo, agora, quando aumentou muito, né? Que era 2.000 e pouco, foi para 4.000, né? 4.000 e pouquinho. Aí meu pai chega, porque depois da pandemia, eu estou morando na casa dos meus pais, porque a gente vai vender o nosso apartamento e a gente vai construir. Então, por enquanto, eu estou na casa dos meus pais. Por isso que nós estamos 7 pessoas. Porque a pandemia fez o quê? Um monte de gente perdeu o emprego, nós somos 4 filhos. Aí, um monte de gente perdeu o emprego, né? E aí voltou. Minha irmã já saiu, e agora nós somos só em 5.
E aí, quando o negócio começou a pegar de a comida ficar muito cara, meu pai fez, vamos cortar. Eu fiz, pai, ó, vê só. Corte qualquer coisa, mas não corte minha comida, não. Porque essa porcaria da pandemia, a única alegria que eu tenho é correr e comer. Entendeu? Então, eu não aceito. Você não tire uma coisa. Por exemplo, eu amo polpa de maracujá. Ah, polpa de maracujá tá muito cara. Não quero saber. Eu quero a minha polpa de maracujá, entendeu? Preciso dela na minha vida. Não abro não, mão da comida, não, gente. Sério. Porque qual é a diversão que a gente tá tendo? Eu amava ir pra praia. Eu não vou mais pra praia. Minha diversão é comer. Então, eu vou comer. Entendo perfeitamente. Né? Aí, ainda naqueles dados oficiais anteriormente, né, do IBGE e tal, uma coisa que chamou muito a atenção é como o gasto prioritário, a coisa que mais é cara, né, é uma coisa que a gente já imagina, né, mas é o gasto com carne, vísceras e pescados, né? Isso aqui é por ano, né? Aí, 2017, 2018 é esse que está em verde, 20,2%. Isso porque a gente não tem os dados do ano passado, né? Por exemplo, que com certeza, devido à pandemia, talvez esses dados, esse valor tenha subido ainda mais. E observe que aqui está falando só de carne. Se a gente falar de derivados animais de uma maneira geral, a gente ia incluir aves e ovos, e leites e derivados. Olha para aqui, ó, como ia subir ainda mais esse valor, né? Ia chegar nos 40%, acho que passava dos 40%, né, galera? Então, muito, muito, muito da renda gasto com essa parte da alimentação. Então, se você é vegetariano, acho que você economiza. Aí a gente entrou na próxima questão, né? Como estará o Brasil até 2050 em relação à alimentação? E foi aqui que eu mudei completamente a linha do seminário. Que quando eu comecei a aprofundar nisso, eu percebi que o Brasil está em risco, na minha opinião. E eu vou defender esse meu argumento e vocês vão me dizer o que vocês acham, tá bom? Então, em 2050, o mundo tem que reduzir o consumo de carne. Por quê? Como já falamos, o grande problema, o grande elefante na sala, que ninguém quer conversar, é o crescimento populacional. Tudo indica que até 2050 a gente pode chegar a 10 milhões, talvez 10 milhões e meio de pessoas. Os últimos dados que eu vi foi de 10 milhões. Antes falava em 9, agora a galera está falando em 10 milhões de pessoas. O crescimento populacional, gente, é surreal. Quando eu vi aquele documentário, e mandei um documentário para a professora também, né? Aqueles 2 documentários, eu fiquei meio deprimida depois. Eu juro que eu sonhei. Sério, Janaína, aquela vaquinha morrendo no outro documentário, meu Deus do céu, acho que eu nunca mais vou comer carne de gado na minha vida, porque sério, eu chorei demais com a vaquinha morrendo. Bem, e isso faz com que a gente reflita que, cara, comida para essa galera, a gente está com 7 milhões, né, indo para 8, e tá difícil de alimentar todo mundo. Como é que vai alimentar? Bilhões. Bilhões, falei milhões, né? Bilhões. Como é que vai alimentar todo mundo? E ainda me julgam que eu não quero ter filho. Meu Deus do céu. Bem, aí, né? Você vai ser a garota propaganda do futuro, pelo amor de Deus, chega esse filho. Né? Para alimentar uma população que pode chegar a 10 bilhões de pessoas em 2050, o mundo precisará quadruplicar a produtividade agropecuária e reduzir a demanda por carne entre seus maiores consumidores, entre o Brasil. E aí a gente pergunta, por que a carne? Né? Porque, vamos ver por que a carne. Aí a gente tem aqui essa reportagem da Agronegócios. Brasil produz para alimentar 1,5 bilhão de pessoas. E aí eu vou deixar aqui entre aspas, nesse 1,6 bilhão de pessoas. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por quê. Aí tem uma entrevista, né, com um ex-ministro do... Como é que chama? Ministro... Da Fazenda? Não, ministro como é que chama? Da Agricultura, né? Da Agricultura. Da Agricultura, pronto. Vai ter uma reportagem com o ex-ministro da Agricultura. Aí aqui ele fala, o Brasil, hoje, é o segundo maior exportador de alimentos, atrás apenas dos Estados Unidos.
o campo fez sua parte e muito mais. Aí ele fala como o Brasil, ele ampliou a produção de grãos em 500% nas últimas 4 décadas. E aumentou 70% da área plantada. E foi isso aqui, gente, esse 70% da área plantada, que fez com que eu mudasse a minha estratégia do seminário. E o que eu vou focar agora é, a gente vai ter que alimentar a galera, porque vocês vão ver, a esperança da alimentação dos 10 bilhões de pessoas da humanidade está no Brasil, porque 90% da área potencialmente plantada está ou no Brasil ou na África. E a gente vai ver que a África já não é uma boa opção. Beleza, se nós vamos ter que alimentar essa galera toda, de onde vai vir, né, essa alimentação? Vamos conversar sobre isso, ó. Aí ele fala aqui que nos anos 70, o Brasil, ele tinha uma determinada produtividade, e aí entra aquela questão da tecnologia que a gente estava falando. Tecnologia é maravilhoso, vai salvar? Não sei, vamos ver. Aí, ó, ele antes, ele tinha uma determinada produtividade, agora a produtividade é muito maior, né? De 1 milhão de toneladas para cada 1 milhão de hectares. Então, é uma proporção muito maior. De forma que a safra de 2019-2020 foi de 250 milhões de toneladas em 63 milhões de hectares. Mas vocês vão ver que esses 63 milhões de hectares, que essa reportagem fala, eu já vou mostrar que já mudou. Ou seja, essa proporção passou de 3,8 milhões de toneladas, para cada 1 milhão de hectares semeados. Então, a gente aumentou ainda mais a produtividade, né? Antes a gente fazia 1 para 1, agora está 3,8 para 1. Beleza. Aí tem a entrevista com o ex-ministro, que, deixa eu ver se já é agora, pronto. Aí aqui, ó, o país produz comida suficiente para 1,6 bilhão de pessoas, né? Com um excedente de 1,4 bilhão. E aí, eu pergunto, realmente é um excedente? Porque ele fala que nós somos 200 milhões de habitantes. Não somos mais, já somos mais de 200 milhões, né? E aí, essa galera realmente se alimenta? Pode falar, gente, pode falar. Você quer falar, abre o microfone e fala, gente. Pode falar, levanta a mão não, tem que ter meus alunos. Meus alunos eu digo, ó, não levanta a mão não, quando vejo mão levantada não, pode falar. Não, rapidinho, Ana Cássia, eu acho que as apresentações, os dados vão se complementar, né? Mas eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Uma percepção que eu tenho aqui na região norte, né? Muita área plantada, etc., mas o problema é a monocultura. Então, a gente, por exemplo, só região norte, só planta soja. Para que planta soja? Para exportar. Né? Então, assim, aí vai a fala que você vem colocando. Será mesmo que tem esse excedente? Né? Será que nós estamos alimentando a população do nosso país, que vai aumentar, etc.? Então, acho que é toda uma reflexão, realmente, nisso aí. Isso, eu acho que Marcelo também queria falar. Posso falar? Complementando o que o Mário falou, que esse excedente aí, a gente sabe que não é excedente, né? É o commodity, né? Que o país é um país que para exportar, né? O objetivo é esse, né? A gente fica com a sobra, né? Os melhores, os melhores alimentos servem para exportação. É só a gente ver lá no Vale do São Francisco, né? Que ele leva para onde? Para o mercado externo, né? No Rio Grande do Norte, no caso da cultura lá de frutas, serve para onde? Para o mercado externo. Então, o que sobra para a gente, não é esse excedente aí, não é para a gente, né? E aquele documentário que a gente assistiu também mostrava isso. Vocês lembram daquele país da África que plantava, enquanto a galera do país estava morrendo de fome, eles mandavam comida para a Europa. Aqui o raciocínio é o mesmo, entendeu? Esse excedente está alimentando nossa população, significa que está sobrando, porque o que ele diz aqui é excedente. Então, está sobrando da população brasileira, está todo mundo muito satisfeito, e é por isso que a gente está exportando? Óbvio que não, né? Aí, que mais aqui? Aí ele fala, para suprir a alta de 70%, porque a estimativa, tem lugar que fala 70%, tem lugar que fala 60%, mas que o mundo teria que aumentar em 70% ou 60% a produção de alimentos mundial
para poder alimentar essa galera que está vindo aí, né? Destes 70, 40% vão ser do Brasil. A origem esperada é a gente. Aí vamos lá. Isso aqui eu achei maravilhoso. Ó. O Brasil conseguiu essa incrível ascensão como potência alimentar mundial. É algo que precisa ser explicado por diferentes aspectos. A abundância de recursos naturais, de água e solo, e a própria questão solar. Aí eu fico, a gente está sobrando, né? O mundo não tem nenhuma mudança climática e a gente está com abundância, né? De água, de recursos naturais. Aí, outra coisa que eu achei muito interessante é que as culturas que nós mais vendemos, elas são grãos exóticos. Ó, soja, milho e arroz não são do Brasil. São grãos exóticos que foram plantados aqui porque aqui tem uma qualidade adequada. Eu fico pensando até que ponto a introdução desses grãos exóticos afetou o nosso ambiente mesmo, né? Já que não era algo daqui. Beleza. Peraí. Aí aqui... Peraí, deixa eu falar uma coisa ali. Eu gostei que você falou isso, a abundância de recursos naturais. Lembra o que a gente falou sobre segurança alimentar? Então, vai desviar... pessoal aqui no Nordeste, todo mundo viu, né? Fizeram o canal do São Francisco e para ter água aqui para o Nordeste, alguma coisa assim, né, gente? Eu cheguei depois, eu fico meio assim. Teve o canal do São Francisco. Transposição de São Francisco. Beleza. Dali, tiraram mas um monte de água de encanamento para irrigação. E a vazão do rio caiu bastante, então era para trazer água para a população beber, não é só para a agricultura, né? Mas tiraram. Então, quando você vê a abundância de recursos naturais, a segurança alimentar. Cadê a água para a gente tomar, que vem dos rios? Cadê a segurança, aquilo que eu falo, segurança alimentar? Então, eu até anotei, a esperança do alimento mundial está no Brasil. Quer dizer o quê? Mata a população do Brasil todo e transforma aquilo só em rural. Eu já escutei alguns políticos falando nisso, né? Quando eles falam que o Brasil, que os outros países não dão chance para o Brasil desenvolver, porque eles querem que o Brasil permaneça rural, porque é para mandar comida para eles, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, acho que a nossa maior riqueza é a nossa maior desgraça. A gente tem extensão. A gente tem extensão, então é a nossa maior riqueza, mas a nossa maior desgraça é porque a gente não consegue controlar, não consegue fiscalizar, não consegue pegar. E a parte da Amazônia, ela é rica, beleza? Solo, monocultura. Vocês dois, Marcelo e Mário, falaram isso, monocultura. Se é monocultura, uma hora o solo esgota, o solo não aguenta a monocultura. E como é que vai fazer essa mudança não, vamos plantar outra coisa no lugar da soja? Se é a soja que exporta, eu não posso plantar outra coisa, é a soja que exporta. Se eu plantar outra coisa, eu vou deixar de ganhar dinheiro. Então, vai esgotar o solo de onde está exportando, de onde está plantando soja. Isso é fato. Aí vai plantar onde? Vai começar a fazer o quê? Vai tirar a cidade para botar coisa? Isso não vai existir. Não vai sair a cidade. Vai para onde? Onde é que vai? Eu vou mostrar, calma. Não, você está fazendo spoiler. Então, eu já escutei essa história e eu não duvido que tem algumas partes de, olha, não, o Brasil vai ter que fazer a comida no mundo, né? Porque... Eu vou mostrar, Janaína, calma. É bom. Mas só quando fala abundância de recursos naturais é segurança, né? Alimentar, ou seja, nós. E nós? Eu fiquei nessa mesma indignação quando eu li essa abundância de recursos naturais, entendeu? E essa questão da água, inclusive, tem um documento que eu vou mostrar para vocês, que é sobre estratégias de como chegar nisso aqui. E uma das estratégias é justamente com a irrigação. Ele mostra o quanto a produção brasileira aumentou por causa dessa irrigação que você falou, desse desvio do rio e irrigação, e ele fala que a gente tem que investir nisso. E aumentar, sei lá, não lembro, era um percentual bem alto, 70% da irrigação, uma coisa assim. Muito louco. Eu fico perguntando, beleza, que legal, muita água, né? A gente tem muita água para gastar. Assim, beleza, vamos lá. Aí, ó, produção terá, essa aqui é uma outra fonte, produção terá de crescer 2,4 vezes. Aí, ó, esse é o agrônomo. Ó, ex-ministro da Agricultura, esse, Alisson Paolinelli. Ele era o mesmo que estava falando nas duas reportagens, tá? Ele é esse cara aqui, ó. Ele estava falando tanto nessa reportagem aqui do Jornal do Comércio, como essa do Diário do Comércio. Nos dois usam ele como a referência.
Para atender 41% da demanda dos alimentos, aqui já fala em 60%, né? O crescimento da produção mundial de 2050, teremos que produzir 2,4 vezes a nossa safra atual. Beleza? Aí, ó. Em 2050, vamos ter, né, de produzir 260 milhões a 230 milhões de toneladas de alimento. O Brasil é o único que pode fazer isso. Olha que legal. Ó. A China, por exemplo, está com área limitada sem água. Os Estados Unidos sem área, precisando escolher entre soja e o milho. Os Estados Unidos estão produzindo no deserto com irrigação. Mas só é possível uma safra. Enquanto no Brasil a gente tem 3 safras, e eu vi um local que eles falavam sobre as estratégias para fazer 4 safras ao invés de 3. E eles dizem lá o que é cada uma das safras. É uma de soja, a segunda de soja, e uma de milho. Eles dizem qual é. Aí eles estão para fazer 4 safras mais irrigação, né? Que aí vai ter que fazer a safra numa época que não tem muita chuva. Mas aí irriga que tá tudo certo. Vamos ter que utilizar, aí é que eu fiquei, ó, todo o nosso potencial. Gente, o que será que é todo o nosso potencial? O que será que isso quer dizer? Todo o nosso potencial. Vamos descobrir? Que potencial é esse? Aí aqui está falando dos avanços, né? A produção de grãos. Ó, em 1980, a gente produzia 52,5 milhões de toneladas. Em 2019, 245 milhões de toneladas, tá? A área plantada em 80 era de 49 milhões de hectares. Em 2019, olhem isso aqui, ó, 75,8 milhões de hectares. Não é mais aquele 63 que a gente tinha visto em 2017. 75 milhões. Beleza. Aí, ó, ele mostra a produtividade, né, por tonelada por hectare, que como a gente já viu, né, aumentou a produtividade. E como a gente já viu, isso por causa da tecnologia. Aí, lembra que eu falei que 1,6 milhões de alimento, não sei o quê, é para o ser humano? Não, olha aqui, ó. Essa pesquisa da FAO mostra que 86% dos alimentos para animais não são comestíveis por humanos. Ou seja, a maioria da alimentação é para animal, gente. Aquele reportagem já falava isso. A gente tá... aquele monte de comida é para ser humano? Não. E gado é o que mais gasta. Aí, beleza. Eu fiquei pensando. De onde é que a gente vai tirar todo o nosso potencial? Isso aqui, esse mapa lindo, verdinho, são todas as áreas dedicadas à preservação da vegetação nativa pelo mundo rural, áreas de vegetação nativa protegida em unidade de conservação integral, terras indígenas e áreas militares e áreas não cadastradas. Isso aqui, gente, esse mapa verdinho é tudo aquilo que, por obrigação, a gente não pode plantar, porque a gente está obrigado a conservar, né, a preservar. Hoje, né? Mas vamos lá. Atualmente, 29% do nosso território, ele é ocupado com pastagens, pastagens plantadas e lavoura. Se você levar em consideração, né, isso aqui chega a 246 milhões de hectares, né, do nosso território. Aqui mostra que, incluindo também as áreas de florestas plantadas, 30,2% do território brasileiro é da agropecuária, tá? E aí, a gente tem 66,3% destinados à vegetação protegida e preservada. Galera, de onde é que vocês acham que vem todo o nosso potencial? Para poder... De onde é que vai vir? Observem que desses 66%, 25% já está na mão do mundo rural. Porque, ó, são áreas destinadas à preservação da vegetação no mundo rural. Então, vocês não acham que, principalmente dependendo do governo, essas áreas aqui não podem ser destinadas, já que já está na mão do mundo rural? Vamos falar disso, porque tem aqui também um documentozinho que vai mostrar que talvez seja esse caminho deles, né? Ciência que transforma. Aí aqui está mostrando como, graças à ciência, a adoção de tecnologias, né? Nos últimos 40 anos, a gente aumentou a produção de carne de aves 22%, suína 4%,
Leite, 4 vezes, perdão, desculpa, 22 vezes. Aves, 22 vezes. Carne suína, 4 vezes. Leite, 4 vezes. Carne bovina, 4 vezes. Não é isso? E aí ele fala que tudo isso foi possível graças ao avanço de pesquisa, a pesquisa genética, né? Tem uma outra reportagem que eu li, falava como o avanço da produtividade aconteceu graças aos genéricos. Genérico não, como é que chama? Os animais geneticamente modificados? Transgênicos. Obrigada. Graças aos transgênicos, né? Agora, é engraçado. A mesma reportagem mostrava o quanto a produtividade tinha aumentado com os transgênicos, mas eles não sabem qual é o efeito da inserção de plantas transgênicas e tudo mais no ecossistema. Não tem essa informação. Não só no ecossistema. Olha só que informação interessante. Os Estados Unidos são um dos maiores plantadores de plantas transgênicas. E é um dos menores consumidores do mundo. Eles produzem, mas eles não comem. Porque eles não sabem o que vai acontecer com a pessoa, com o organismo da pessoa comendo coisa modificada. Então, olha que legal. Manda para onde? Manda para o Brasil, porque a gente é cobaia do mundo. Bora! Né? Então, eu anotei, 29% do nosso território é para pastagens e lavouras. 29%, gente. Nosso território é gigante. 29%. E se você incluir as florestas plantadas, chega a 30,2%. Então, aonde que o pessoal quer plantar? Num lugar úmido, num lugar verdinho. Onde que tem esse lugar úmido, com riozinho, com verdinho? Aonde que é? Lá naquela partezinha verdinha, lá em cima do mato, né? Vamos falar sobre isso? Aí eu encontrei esse artigo aqui, que fala sobre... Cada vez mais indignado. Eu me indignei muito, não vou me indignar sozinha, vamos nos indignar juntos. E aí, no final, eu tentei encontrar uma gotinha de esperança, que eu vou mostrar para vocês também, né? Para poder a gente não morrer de depressão. Aí, ó, crescimento da demanda mundial de alimentos e restrição do fator terra no Brasil. Aí, o presente trabalho buscou analisar como o crescimento de demanda mundial de alimentos no período de 2012 e 2024 deve elevar a demanda por novas terras produtivas no Brasil e as condições para atendê-las. Qual será a estratégia que pode ser usada para legalmente ampliar o território, né? Beleza. Ele fala aqui sobre como é atualmente feito o cálculo da reserva legal. Quando uma pessoa é um produtor de terra, se for na Amazônia, 80% do território da terra dele tem que ser preservado. E ele só pode plantar e cultivar, não sei o que, naqueles 20%. E se ele estiver na Mata Atlântica, 20% tem que ser preservado, e se for no Cerrado, 35%, tá? Aí ele mostra 4 cenários do que pode ser feito para aumentar esse território para o cultivo. E ele diz que, atualmente, a área de reserva legal não inclui as áreas de preservação permanente. Áreas de preservação permanente são áreas que, quando você tem uma determinada elevação, né, é mais alta, não sei o que, aquilo ali é uma área de preservação permanente, e você não usa ela. Então, essas áreas de preservação permanente, atualmente, não estão nesses cálculos de 80%. Qual é a sugestão? Colocar as áreas de preservação dentro do cálculo de 80%. Porque aí você consegue usar mais da sua terra, né? Esse é o 4º cenário, é o cenário, assim, mais espertinho deles. Fazendo isso, a quantidade do território nacional que vai ser utilizada vai para 41% do território nacional. E o legal desse artigo é que isso aqui seria completamente legal. Isso aqui dava para fazer de uma forma legal, entendeu? Não precisa mudar muita coisa para conseguir fazer isso aqui. E passar a usar 41% do território nacional. A agropecuária foi o único setor que cresceu no PIB de 2020. Aí vem a questão. Galera, vocês acham que se a agropecuária é o que está sustentando a economia do Brasil, vai haver pudor na utilização dessas terras? Aqui nesse artigo mesmo, ele fala bem assim, ó, ele fala aqui, desafio da conservação ambiental, o dilema do desenvolvimento sustentável. Ele fala como se o desenvolvimento fosse um problema, um entrave ao crescimento da agricultura. Passa a boiada, exatamente. Aí olha que interessante esse dado aqui, ó.
O Brasil é fundamental na produção de alimentos, uma vez que é uma das poucas regiões em que é possível aumentar a área agrícola. Eu falei para vocês, 90% do mundo, do lugar no mundo que dá para aumentar a área agrícola, está na África subsaariana e no Brasil. Mas olha o problema da África subsaariana, olha que interessante. Onde também há terras disponíveis para o crescimento da agricultura. Devem ocorrer grandes reduções de produção devido ao aquecimento global. Então, não dá para contar com a África, porque a África já está sendo afetada pelo aquecimento global. A gente ainda não está. Então, onde é que fica a esperança para o mundo? Exatamente, Mário. É isso mesmo, né? Isso. Gente, com o PIB sendo baseado principalmente no agronegócio, não há porquê não aumentar território, gente. Não há porquê. Não vão, por causa de sustentabilidade. Estão cagando para, desculpa o termo. Mas estão aí para sustentabilidade, né? A agropecuária respondeu por 72% das emissões do Brasil em 2019. 72%. A gente sabe que, principalmente, o principal é o gado, né? Desses 72%, tem um outro estudo que destrincha, e o gado é o principal responsável, né? Desmatamento, aquilo foi de 2019, tá? Em 2019. Em 2020, desmatamento e agropecuária aumentam emissões de gases de efeito estufa no Brasil 10 a 20%. Então, a gente já estava com o bicho pegando em 2019, 2020. Por isso que o PIB fica tão maravilhoso, né? Porque a gente está fazendo o quê? Né? Aí, esse daqui, quando eu encontrei. Esse aqui é um estudo de 2015. Então, a gente não pode... Governo Bolsonaro, beleza, mas, 2015 não era governo Bolsonaro, não. É um cenário, previsões para 2050, né? Do Ministério de Minas e Energia. Vamos ver o que esse estudo fala? Ocupação territorial. O aumento da oferta de produtos agrícolas para atender a demanda também terá como restrição a disponibilidade de terras aptas, assim como a conversão do uso do solo para a implantação de novos plantios. Aí, o que esse documento faz? Ele tenta estimar áreas com potencial agrícola. E eles descobriram que há áreas com potencial agrícola de 144 milhões de hectares. Vocês lembram quanto é que a gente está usando atualmente? Atualmente, a gente usa 246 milhões. Gente, é acrescentar o dobro disso aqui. O dobro não, perdão, metade disso aqui. Olha para aqui, 144 milhões de hectares. Vai vir de onde? De umas áreas que já estão classificadas como pecuária ou agropecuária e vegetação nativa. Vegetação nativa. Então, há um plano, entendeu? Então, é aquilo que eu falo. E a população em geral pensa o quê? Para que eu vou ter floresta se eu quero comer? O que me interessa uma árvore? O que me interessa? Tipo assim, quais são os serviços ecossistema? A população tem noção dos serviços ecossistêmicos? Não tem. Então, se tem árvore, se tem plantação, se tem vegetação, fica mais fresco o local. A pessoa não tem essa noção, porque ela vai dizer que eu moro no apartamento, eu ligo o ar-condicionado, os ricos e famosos. Então, assim, cadê eu tava notando uma coisa, a mesma cara que eu tô, que é assim, pelo amor de Deus, chocado, tá todo mundo. Né? Eu tô até pensando depois em dividir essa vídeo da aula em vários vídeos e começar a postar, gente, divulgar, porque, claro, cada um pesquisou, pegou os dados, mas, assim, gente, pelo amor de Deus, é desesperador. Lembra no primeiro dia de aula que eu falei, a gente trabalhar com sustentabilidade deixa a gente deprimido? Porque a gente sabe do que está acontecendo e a gente não tem poder nenhum para mudar. Qual é o nosso poder para mudar? É justamente conscientizar alguém, é falar para alguém, é explicar para alguém. Por isso que eu estou vendo e falei, gente, pelo amor de Deus, o que a gente pode fazer? Socorro, socorro, socorro. Eu estou aqui já desesperada com esses dados e com os... Daí aquele lá que você mostrou é artigo científico, né? Então, artigo científico dizer, vamos usar as áreas de preservação ambiental, gente, para que eu vou preservar isso? Os outros países não preservaram. Só que se a gente destruir tudo, a gente vai ficar igual a eles, sem água, porque se não tem árvore, não tem ciclo da água. Né? Até meu filho de 3 anos veio hoje apresentar o ciclo da água lá. Então, o ciclo da água. Se você quer ter água para irrigação para plantar, você não pode desmatar, pelo amor de Deus, né? Tanto é que aqui em Alagoas,
para quem está em Alagoas, né, a gente tem o que a gente chama de quadra chuvosa. Só chove 4 meses do ano, praticamente. E chove muito. Por quê? Quando chove, onde é que tem? Impermeabilizado tudo. É calçado com asfalto, está tudo impermeabilizado. Como é que a água vai ser absorvida para depois evaporar? Então, não tem chuva o ano todo, isso aqui. É por causa do uso do solo, que as pessoas não sabem usar direito o solo. Impermeabiliza tudo, tira tudo, corta até a árvore para não ter que limpar a folha. Então, cadê a droga da educação ambiental? Começa lá embaixo, gente. Aí depois começa o quê? Eu tenho uma aula para explicar isso, né? Começa o quê? Plantações verticais. Aí você começa a fazer plantação em prédios, plantações verticais, né? Ou seja, se a comida transgênica a gente já desconfia, imagina essas verticais que crescem sem sol, que crescem com a aguinha de pinga-pinga. A esperança? Não, pelo amor de Deus, não, nós vamos morrer tudo queimado. Eu estou igual a mulher do Exterminador do Futuro. Não há esperança. Como é que ela escreveu lá na mesa? There is no fate. Quem lembra do Exterminador do Futuro, ela escreveu com a faca na mesa, né? There is no fate, eu acho que é isso. Estamos ralados. Lembrando daquele vídeo, alguém mais queria falar? Lembrando daquele vídeo que você postou do alienígena, eu sou team alienígena forever. E eu tenho certeza, gente, nós, seres humanos, vamos ser extintos. É certeza, galera. Quando você estuda isso aqui, não tem como. A gente já chegou no ponto de não retorno. Na patologia, existe um ponto de morte celular que é chamado de ponto de não retorno. Se um tecido orgânico está sendo estimulado por um estímulo nocivo, chega um momento do ponto de não retorno que não tem mais o que fazer. Dali em diante é morte. A gente já chegou no ponto de não retorno da Terra pra gente, entendeu? Nós vamos ser extintos. Certeza isso, certeza. Não sei se na minha geração, se na geração do meu sobrinho, mas que a gente vai ser extinto é certeza. Fala, Márcia. Você falando aí, eu estava assistindo um programa que é uma entrevista de Porchat com aquele Emicida, aí tava aquele Miguel Nicoleles, né? E eu peguei parte da entrevista, eles estavam discutindo que tinha um livro aí que chamava A Morte da Morte, né? Que um cientista dizendo que no futuro a gente não ia envelhecer, quase imortais. É uma simples reflexão do Emicida, disse uma coisa bem interessante. Gente, dá para confiar nisso? Nós não estamos cuidando nem do nosso planeta, a gente está preocupado se nós não vamos morrer. Claro que a gente vai morrer. A gente está matando o planeta, então isso aqui... então, eu acho que nós estamos fadados realmente a isso aí que você está falando. O planeta vai... A gente vai morrer de qualquer maneira. O planeta vai se livrar da gente, exatamente. Eu não tenho mais pena ser humano, não. Por isso que querem ir para Marte, eu acho, viu? Esse cara investindo. No documentário... Eu cheguei a pensar, pode ser que eu esteja viajando. Será que ele quer ir para Marte para poder, sei lá? Com certeza, com certeza. Que você que Marte seria a Terra daqui a uns anos, né? Que quando você pega aquela terra toda seca, sem água, sem vida, sem nada, é o que vai virar a Terra, né? Então vai lá para Marte, quando a Terra ficar sem, tu volta e bota uma estação aqui também, né? Aquele documento que eu mandei para a Janaína, tem aquele Moby, que é eu não lembro, não sei se ele é um cantor ou se ele é um DJ. Mas ele fala, não adianta tentar ir para Marte, gente. O negócio que a gente tem é a Terra, entendeu? Não vai ter Marte. Aí ele fala lá para como é que é o nome mesmo do Elon Musk? Ele fala, Elon Musk, querido, não para com essa viagem, não adianta, não vai dar tempo de você ir para Marte, não. E eu concordo plenamente com ele. E assim, ó, como eu falei, quando eu estava pesquisando, era uma indignação em cima da outra, mas eu confesso que quando naquele artigo eu vi ele falando que a África não era uma solução, porque ela já é danificada pelo aquecimento global, e fala, não, a África não vai rolar por causa do aquecimento global. Mas vamos para o Brasil. Vamos à água, território. Eu fico pensando, cara... Ou seja, não é que eles não acreditem que há mudança climática, eles sabem que há. Eles acreditam que há. Tanto é que eles estão dizendo, a gente não vai poder usar esse lugarzinho aqui por causa da mudança climática, entendeu? Aí não vai rolar aqui. Mas, vamos usar esse outro lugarzinho aqui. Então, gente, eu não sei. Eu acho que é uma geração que está pensando só em si e está nem aí para as próximas gerações. Só pode ser isso. Eu não sou eterno, então eu vou morrer. Ai, o que tem se o ser humano for extinto depois? Só pode ser isso, é a única coisa que passa pela minha cabeça. Porque a ganância não tem limites. Não tem limites. É por isso que eu falei,
Galera, o PIB está sendo afetado pela agricultura, pelo crescimento da agricultura. Então, não há contestação. Não importa qual é o governo. Vai até aumento do território, galera. Não importa. Bem, aí, um pinguinho de esperança. Encontrei uma cartilha muito legal, né? A esperança. Aí tem essa cartilha aqui, ó. Visão 2030-2050. O futuro das florestas e da agricultura. Aí eu vou compartilhar ela agora com vocês, para a gente dar uma olhadinha nela. E é muito interessante, porque ela mostra que há algo que possa ser feito, entendeu? Se houver vontade, principalmente vontade política, não é que não existam estratégias e não haja soluções, não haja, haver no sentido de existir é sempre singular, né? Então, né, aí aqui fala o seguinte, ó, isso deve estar no pré-vi, né? A visão 2030-2050 é dessa colisão Brasil, clima, floresta e agricultura. E eu achei legal, porque ele tem um setor especial dedicado à agricultura. É muito interessante a visão deles, né? A reflexão que eles fazem sobre a sustentabilidade, né? É muito, muito legal. E aí, eles pegam e fazem esse quadrinho aqui, ó. Eles mostram, né, a ocupação da agricultura, eles falam sobre a agricultura familiar como uma das soluções, né, que pode ser, porque esses latifúndios com monocultura, né, a gente já sabe para onde está indo. Aí ele tem aqui, ó, visão para 2030, e eles colocam algumas coisas, né, como, por exemplo, o Plano Safra, ele está atrelado, porque vocês sabem que é de financiamento. Só financiar práticas de baixa emissão de carbono poderia ser uma solução, né? Aí eles falam também sobre a assistência técnica e extensão rural, eles falam sobre difusão de tecnologias, porque existem tecnologias que têm uma diminuição da emissão e tudo mais, muitas vezes elas não são disseminadas, né? Aí ele fala de rede de formação de especialistas em tecnologias, da agricultura familiar. A agricultura familiar, dentro da rede da agricultura geral, porque muitas vezes a agricultura familiar, ela vira só algo ali no fundo do quintal, que de repente ele vai e vende numa feirinha comunitária assim, mas ela não está dentro da logística da agricultura brasileira, entendeu? E ele fala sobre dar incentivo tecnológico para que essa agricultura familiar, ela seja tecnológica e, consequentemente, ela seja, ela tem uma produtividade, né? E ele fala outras coisas, né? Deixa eu ver aqui, outra coisa que chamou minha atenção. Os biocombustíveis, a gente já é um grande produtor de biocombustíveis, né? Ele fala sobre ampliar isso. Beleza. Aí, e outra coisa que ele fala, ó, condições de vida em bem-estar do campo, porque aqui ele tinha falado quanto reduziu a população do campo. Olha para isso, ó. Em 40, era 70%, né, a população rural. Agora é 15%. Muito pouca gente. Por quê? Porque não tem qualidade de vida. Aí a galera migra para a cidade, que também não tem qualidade de vida, aí fica aquela desgraça. Aí, ó, para 2050, aí ele fala de sistemas mais produtivos, né? Ele fala de restauração de áreas que foram degradadas e que a agropecuária elas teria esse papel.